Este caso ocorreu no Reino Unido, em 2023. Kelly Pitt nasceu e cresceu em Newport, sul do país de Gales, e aos 20 e poucos anos já era uma mãe dedicada de 3 filhos. Ela tinha 2 filhas, Lauren e Jordan, e um filho, Louis Bush. A família de Kelly a via como mãe amorosa, carinhosa e avó dedicada. Uma mulher linda, gentil, atenciosa, engraçada e sempre disposta a ajudar. Dedicava-se totalmente aos filhos e, depois, à neta pequena. Kelly buscou manter um lar acolhedor e estável, apesar das dificuldades como mãe solteira. Infelizmente, enfrentou tragédias. Em abril de 2021, a filha mais velha de Kelly, Lauren, faleceu inesperadamente aos apenas 24 anos, uma perda que devastou toda a família. A própria saúde de Kelly começou a piorar após a morte de Lauren, deixando-a fisicamente frágil e emocionalmente exausta. Mesmo assim, ela sempre se importou profundamente com quem amava, inclusive com quem mais lhe causou dor. Louis, o único filho de Kelly, nasceu quando Kelly ainda era adolescente. Na infância, Louis frequentou escolas em Newport. Não há registro público de diagnóstico relevante de saúde mental ou necessidades educacionais especiais na juventude. Porém, na adolescência, ele já se envolvia em confusões. Quem conheceu Louis na adolescência lembra de um garoto educado e às vezes protetor com as irmãs. Mas ele era alguém com um traço preocupante de raiva e, com o tempo, seu temperamento se transformou em violência aberta. Com apenas 16 anos, a agressividade de Louis ultrapassou um limite quando ele agrediu fisicamente Kelly em 2012, dando vários socos nela. A família ficou chocada. Como um filho poderia fazer isso com a própria mãe? Mas Kelly o perdoou, provavelmente esperando que aquilo tivesse sido apenas um surto isolado. Em 2013, ele repetiu isso. Esses primeiros atos de violência doméstica indicavam que Louis Bush estava ficando mais perigoso. No fim da adolescência e início dos 20 anos, a vida de Louis parecia sem rumo. Ele não tinha emprego fixo e, quando trabalhava, eram só empregos temporários. Ele costumava ficar na casa da mãe, dependendo dela para comida e dinheiro. Louis achava que merecia o apoio de Kelly, mas ainda assim a desrespeitava e menosprezava. Ao longo dos anos, ele ganhou fama de encrenqueiro no bairro. A polícia foi chamada várias vezes à casa dos Pitt por confusões com Louis. Os registros mostram várias condenações, não apenas por agredir a mãe, mas também por aterrorizar seus irmãos e namoradas. Surpreendentemente, apesar desses problemas com a lei, Louis muitas vezes enfrentava consequências mínimas, além de breves períodos, sob custódia ou ordens de serviço comunitário. Kelly, por amor de mãe, às vezes nem levava as acusações adiante ao máximo, esperando que Louis mudasse. Após a morte de sua irmã Lauren, em abril de 2021, o comportamento de Louis mudou visivelmente e ele passou a atacar Kelly com mais frequência. No início de 2023, a situação na casa dos Pitt havia chegado a um ponto crítico. Louis foi preso e acusado de agredir Kelly novamente. Um tribunal o liberou sob fiança enquanto o caso seguia pendente. Impondo condições rigorosas, Louis foi proibido de contatar ou se aproximar da mãe. A ordem judicial tinha como objetivo proteger Kelly de qualquer dano adicional. Infelizmente, ela se mostraria tragicamente insuficiente. No dia 9 de maio de 2023, Louis decidiu ignorar a lei e os pedidos de paz de sua mãe. Apesar de estar em liberdade, sob fiança e proibido explicitamente de visitar o apartamento de Kelly, Louis apareceu na casa dela naquele dia, quando Louis apareceu do lado de fora. Ele estava agitado, procurando confusão e bateu nas janelas de Kelly, exigindo entrar. Também importunava sua mãe por dinheiro. Mesmo não contribuindo em nada para a casa, Kelly ficou compreensivelmente alarmada. Ter seu filho volátil aparecendo sem avisar era exatamente o cenário que o tribunal pretendia evitar. No entanto, diante da insistência dele, Kelly permitiu que Louis entrasse, provavelmente esperando acalmar a situação sem envolver as autoridades. Naquela noite e no dia seguinte,
Tensão e medo dominaram a casa de Kelly. Tudo começou por algo trivial: um sanduíche de bacon. Louis esperava que sua mãe cozinhasse para ele e ficou irritado quando uma refeição quente não foi preparada. Na noite de 10 de maio, Louis perdeu o controle porque sua mãe se recusou a fazer um sanduíche de bacon. Kelly estava exausta e doente, então ela simplesmente recusou as exigências dele. Segundo relatos, ela perdeu a paciência e afirmou que não era obrigada a cozinhar para ele, além de dizer que ele nunca pagava nada. Essa discussão doméstica banal rapidamente se transformou em um confronto total. Pouco depois das 21 horas do dia 10 de maio, as coisas pioraram. Kelly percebeu que a situação estava ficando perigosa, então ela pediu ajuda da única maneira que podia. Nesse momento, ela ligou para sua filha Jordan Bush, que morava perto, em Newport. Durante uma série de ligações urgentes, Jordan, de repente, se viu ouvindo um pesadelo se desenrolar em tempo real. Ela podia ouvir seu irmão Louis gritando e berrando ao fundo, e sua mãe chorando de terror. A voz de Kelly estava frenética, enquanto ela tentava segurar o telefone e se defender da agressividade do filho. Ela parecia assustada. Jordan ouviu o som horrível de Kelly gritando: "George, liga para a polícia!" Do outro lado da linha, Jordan, de 21 anos, ficou paralisado de medo e indecisão. Não era a primeira vez que ela ouvia sua mãe e seu irmão em uma discussão furiosa. Os acessos de raiva de Louis eram normais. Como ela diria mais tarde, essas brigas acabavam passando, depois de algumas palavras duras e alguns empurrões. Jordan realmente acreditava que aquela era só mais uma das brigas normais deles e que tudo se acalmaria pela manhã. Naquele momento de pânico, Jordan hesitou. Ela não ligou para o 190. Depois de alguns momentos agonizantes, a linha ficou muda. O coração de Jordan disparou enquanto ela tentava ligar novamente, mas ninguém atendia. Durante toda a noite, Jordan mandou várias mensagens no WhatsApp para a mãe, implorando resposta, mas nenhuma foi lida. Jordan tentou se convencer de que sua mãe talvez tivesse adormecido ou que a situação já tivesse se resolvido sozinha. No fundo, um medo angustiante a alertava de que algo estava muito errado. Enquanto isso, outros membros da família também se preocupavam. A família de Kelly, ciente do histórico de Louis, temia por sua segurança quando ele estava presente. Nenhum deles sabia quão grave a situação estava naquela noite. Na madrugada de 11 de maio, sem resposta de Kelly, a preocupação de Jordan cresceu. Ela tentou ligar para a mãe de novo naquela manhã. Desta vez, alguém atendeu o telefone de Kelly, mas era Louis na linha. Louis tentou soar casual. Ele disse que a mãe estava de cama, passando mal e vomitando, sugerindo que Kelly não podia atender ao telefone por estar doente. Ele tentou tranquilizá-la, mas suas palavras soaram vazias. Jordan não ficou totalmente convencida, mas também conhecia o temperamento volátil do irmão. Se Kelly estivesse doente, talvez não quisesse que os serviços de emergência invadissem a casa. Jordan, relutante, esperou mais, mantendo a esperança de que sua mãe entraria em contato assim que melhorasse. Mas sem que a família soubesse, nesse momento, Kelly já estava além de qualquer ajuda. Logo após a ligação desesperada de Kelly para sua filha, em 10 de maio, Louis encurralou Kelly em seu quarto e descontou toda a raiva reprimida na mãe. Kelly levou socos no rosto e na cabeça, abrindo vários cortes em seu rosto e a derrubando no chão, enquanto ela tentava rastejar ou se proteger. Louis continuou a agressão, chutando e pisoteando o corpo de Kelly com toda a força. Louis jogou sua mãe contra um espelho, quebrando o vidro ao redor dela. Mechas de cabelo e pele de Kelly foram arrancadas. Louis, então, concentrou os golpes no torso dela. Ele esmagou o peito dela com tanta força que quebrou 40 e uma costelas quase todos os ossos dessa região. Muitas dessas costelas se partiram completamente, com bordas irregulares, perfurando tecidos internos e causando uma hemorragia interna massiva. As costelas quebradas perfuraram seus pulmões, causando falência dos órgãos com a hemorragia interna. Hematomas cobriam sua pele da cabeça aos pés,
incluindo braços e mãos, indicando que tentou se defender do próprio filho. O terror que Kelly viveu em seus últimos momentos é inimaginável. Mais tarde, vizinhos disseram não perceber o assassinato ao lado. Um deles ouviu um grito, mas não chamou a polícia, presumindo que fosse apenas mais uma discussão entre mãe e filho. Durante todo o ataque frenético, a mente de Kelly deve ter sido tomada pelo pânico. Ela implorou à filha que chamasse a polícia, mas a ajuda não veio, mesmo após Kelly perder a consciência e morrer. Lewis não parou. Ele continuou a espancá-la. Evidências da análise post-mortem mostraram que alguns ferimentos ocorreram depois que ela já havia morrido. Em vez de chamar uma ambulância ou tentar qualquer forma de resgate, as próximas ações de Lewis foram inacreditavelmente frias e calculadas, totalmente voltadas para a autopreservação. Enquanto Kelly estava caída na cama, ele puxou o edredom ensanguentado sobre o corpo machucado dela, cobrindo-a como se quisesse fingir que ela estava apenas dormindo. Depois, ele tentou apagar as evidências do crime, limpando pegadas ensanguentadas e marcas de sangue nas superfícies. Porém, devido à grande quantidade de sangue dos ferimentos de Kelly, seria impossível para um amador eliminar todos os vestígios. O sangue penetrou no colchão, respingou nas cortinas e paredes. Talvez, percebendo a inutilidade, Lewis não perdeu tempo tentando limpar. Em vez disso, ele criou uma história de encobrimento e pegou o celular de Kelly, que ficou em silêncio após falar com Jordan. Após a meia-noite, ele inventou e praticou uma mentira. Se alguém perguntasse sobre Kelly, ele diria que ela estava viva, mas doente. Com isso em mente, ele manteve o telefone por perto. Enquanto isso, o corpo de Kelly permaneceu na cama na manhã do dia 11 de maio. As consequências do assassinato se tornaram uma normalidade grotesca para Lewis. Ele saiu para caminhar pouco depois de mentir para a irmã sobre a mãe. Durante esse passeio, ele foi casualmente comprar uma cerveja para si mesmo, uma garrafa de Stella Artois. Câmeras de segurança registraram ele naquele dia em uma loja de posto de gasolina e depois no centro, sacando dinheiro, sem demonstrar nenhum sinal de remorso ou angústia pelo que havia feito. Testemunhas que o viram nesse período não suspeitaram que ele, horas antes, torturou e matou brutalmente a mãe. O crime ficou desconhecido. Por quase 2 dias, Jordan, filha de Kelly, não tinha notícias da mãe desde a noite do ataque. Ela pediu ao parceiro, Kieran, que checasse Kelly para garantir que estava bem. Por volta das 11h15, Kieran chegou ao apartamento de Kelly em Newport. A porta estava destrancada, então ele entrou. Enquanto falava com Jordan ao telefone, descrevia para ela o que via ao se mover pelo apartamento. Por toda parte, ele viu vidros quebrados, manchas de sangue e sinais de luta. Ao entrar no quarto, ele viu Kelly deitada de costas na cama, coberta por um edredom ensanguentado. Ela estava muito machucada, com hematomas e descoloração devido à gravidade dos ferimentos e claramente morta. Abalado, Kieran contou a Jordan o que havia encontrado. Um vizinho foi alertado e às 11h20 chamou os serviços de emergência. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas nada podiam fazer. Kelly foi oficialmente declarada morta. Uma investigação policial logo foi iniciada. A polícia chegou em poucos minutos após a ligação de emergência. Os primeiros socorristas se depararam com uma cena horrível. Eles sabiam imediatamente que estavam lidando com um homicídio. Os detetives descreveram que os primeiros momentos da investigação foram emocionalmente desafiadores para todos eles. Policiais experientes ficaram abalados ao ver uma mãe tão brutalmente assassinada no que deveria ser a segurança do seu próprio quarto. Mas em meio ao choque, os investigadores rapidamente começaram a coletar evidências. Desde o início, a suspeita recaiu sobre Lewis. Não havia sinais de arrombamento no apartamento, sugerindo que Kelly conhecia seu assassino. Os familiares então informaram a polícia que Lewis tinha um longo histórico de agressões contra a mãe. Essa informação foi uma pista crucial. Jordan então contou à polícia sobre a ligação telefônica que teve com a mãe. Havia pouco mistério sobre quem poderia ter feito isso.
O desafio da polícia era localizar Lewis e obter mais provas para acusá-lo. A polícia revisou as imagens das câmeras de segurança da região, o que foi inestimável em poucas horas. Eles obtiveram gravações dos dias 11 e 12 de maio mostrando os movimentos de Lewis pela cidade. Depois disso, o caso avançou rapidamente. Policiais encontraram Lewis em Moorland Park, Newport, por volta da meia-noite e cercaram sua casa. Lewis foi pego de surpresa e se rendeu sem resistência física enquanto era algemado. O vídeo da câmera corporal registrou uma reação perturbadora. Lewis, na verdade, deu um sorriso de canto de boca e depois soltou uma risada. Ao ser informado de sua prisão por suspeita de assassinato, um policial recordou que ele respondeu com deboche: "Você só pode estar brincando comigo." Com Lewis sob custódia, os detetives seguiram em frente para fortalecer o caso. Lewis teve 9 entrevistas separadas, mas se recusou a cooperar. Ele exerceu seu direito de permanecer em silêncio ou não comentou nenhuma pergunta sobre a morte de sua mãe. Os investigadores, então, o confrontaram com as evidências, mas Lewis permaneceu com uma expressão inabalável, sem confessar nem fornecer qualquer explicação alternativa para a morte de sua mãe. O mais grave, ele não derramou uma lágrima ao saber do assassinato da mãe. Os policiais notaram a ausência de luto ou choque. As roupas de Lewis foram enviadas para análise forense, e o que encontraram foi incriminador. Eles descobriram sangue nas fibras e ele correspondia ao DNA de Kelly. Além disso, o padrão de respingos em seus sapatos correspondia às pegadas ensanguentadas encontradas na cena do crime. Além disso, pequenos cortes nas mãos de Lewis e hematomas em seus nós dos dedos eram consistentes com ferimentos frequentemente vistos em agressores que participam de espancamentos prolongados. Todos os sinais apontavam conclusivamente para ele. Em 17 de maio de 2023, 5 dias após encontrarem o corpo de Kelly, a polícia o acusou formalmente pelo assassinato dela. A investigação avançou rapidamente, mas o impacto emocional foi imenso quando Lewis foi levado para uma cela de prisão para aguardar o julgamento. A verdade trágica se estabeleceu. Uma família havia sido irremediavelmente destruída por dentro desde o início. Lewis negou sua culpa em uma audiência de confissão em 9 de junho de 2023. Lewis, de 25 anos, participou por videoconferência e só falou para confirmar seu nome e dizer as palavras inocente. Sua declaração significou que um julgamento criminal completo seria necessário. O julgamento foi marcado para começar em 30 de outubro de 2023 e, durante esse período, a promotoria realizou um trabalho extenso. Reuniram laudos forenses, registros telefônicos, imagens de câmeras e convocariam testemunhas como família e vizinhos de Kelly. A defesa pediu avaliação psiquiátrica de Lewis, sugerindo possível questionamento sobre estado mental ou responsabilidade diminuída. Mas então, à medida que a data do julgamento se aproximava, ocorreu um desenvolvimento significativo contra todas as expectativas. Lewis Bush mudou sua declaração para culpado em meados de outubro de 2023. Pouco antes do julgamento, Lewis confessou o assassinato da mãe. Isso poupou a família do sofrimento de um julgamento completo? Provavelmente, Lewis fez isso por autopreservação. Ao admitir culpa, ele esperava receber uma sentença mais branda. Tribunais veem a confissão de culpa como sinal de remorso ou responsabilidade. Porém, muitos notaram que a confissão de Lewis parecia mais pragmática do que sincera. Na verdade, durante todo o processo judicial, ele não demonstrou absolutamente nenhum remorso sobre nada. Ele matou e torturou a própria mãe, destruiu toda a sua família e, mesmo assim, não se importou nem um pouco. A sentença foi dada em 10 de novembro de 2023, no Tribunal da Coroa de Newport, em uma sessão considerada emocionante e dramática. A sala do tribunal estava cheia de parentes enlutados de Kelly, muitos prontos para encarar o homem responsável por sua morte, seu próprio filho. A promotoria começou com um relato contundente do crime. Eles descreveram o ataque a Kelly como feroz e prolongado.
Eles mostraram evidências do exame post-mortem, incluindo 40 e uma costelas quebradas e trauma extremo no corpo dela. A promotoria mostrou que ele queria matar a mãe, pois continuou a espancá-la brutalmente mesmo após ela perder a consciência e morrer. A defesa tinha pouco a apresentar para atenuar o horror do crime. A defesa de Luiz apontou que ele se declarou culpado, alegando que isso demonstrava remorso. No entanto, o próprio Luiz não fez nenhum pedido de desculpas ou sequer uma declaração pessoal de remorso ao tribunal. Em vez disso, ele permaneceu em grande parte em silêncio, no banco dos réus, com a cabeça frequentemente abaixada. Segundo observadores, ele não olhou para a família nem enquanto falavam da devastação causada por ele. Então, a filha da irmã dele leu uma declaração de impacto da vítima. Ela disse: "Você, Luiz, tirou a pessoa mais especial da minha vida, minha mãe. Ela era carinhosa, amorosa e a pessoa mais gentil que já conhecemos. Você intimidou nossa mãe, Lauren, e a mim." Jordan, então, declarou: "Eu não tenho mãe, irmã, e agora não tenho irmão. Você não é meu irmão depois do que fez." Depois, o juiz declarou a sentença. Luiz recebeu prisão perpétua com mínimo de 16 anos. Para muitos no tribunal, especialmente para a família de Kelly, 16 anos parecia pouco diante da gravidade do crime. Luiz foi questionado se tinha algo a dizer, mas ele simplesmente balançou a cabeça e, com isso, Luiz foi levado embora. Após o assassinato e o julgamento, Jordan comentou como a morte da mãe a afetou profundamente. O caso virou alerta em campanhas contra abuso doméstico, com a polícia incentivando vítimas e testemunhas a buscar ajuda rapidamente. Luiz ainda não demonstrou remorso e pode ser libertado em 2039, quando terá cerca de 40 anos. Para muitos, eles acreditam que isso não é justiça de forma alguma.